Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Essa semana comigo, Carlos Lopes. E o tema que a gente vai tratar aqui são as contas públicas nesse final de ano. Uma notícia que a gente teve essa semana foi o governo editando uma medida provisória para criar um fundo para a educação. A ideia é um fundo que pode atingir 20 bilhões, mas com boa parte desse dinheiro vindo diretamente do orçamento federal, para financiar a continuidade de estudantes ao longo do ensino médio. Então, os estudantes ali fazem a matrícula para o próximo ano, se aplicam às provas, têm uma certa frequência e recebem uma transferência de dinheiro desse fundo para incentivar essa continuidade no ensino médio. E o ponto aqui não é discutir o mérito desse programa, mas ele no contexto dos gastos públicos, né? É um gasto que chega a ser relevante, né? Então é um fundo de 20 bilhões com aportes da União diretos do orçamento, também são na casa de alguns bilhões, e num ano em que a gente viu um aumento do déficit primário esperado, né, do déficit nas contas públicas muito grande. Quando o governo começou, passaram-se uns meses, ele estimava para 2023 um déficit de meio ponto percentual do PIB, 0,5 do PIB. Nesse final de ano, essa estimativa já saltou para casa de 1,9 do PIB. Ou seja, um aumento muito grande do déficit esperado para esse ano, e não veio só por conta da frustração de receitas que aconteceu, né, em relação às estimativas oficiais, mas também um forte aumento das despesas ao longo de 2023. Isso não piora só as coisas em 2023, como ela piora a dinâmica fiscal para frente. Depois da aprovação do arcabouço, o entendimento do governo é que um limite de despesas do próximo ano ele está atrelado ao total de despesas do ano passado. Então, se isso é verdade, quanto maior o gasto no ano anterior, maior é a possibilidade do governo gastar no ano seguinte. E esse é um grande problema, já que o déficit fiscal de 2023 aumentou e muito, e boa parte por conta desse aumento de despesas, a conta para 2024 vai ficando mais difícil. Além disso, a sinalização do governo ao enviar um programa como esse dessa semana é de que mesmo em uma situação de restrição fiscal, ou que deveria ser de restrição fiscal, né, pela dificuldade de se atingir a meta projetada em 2024, pelo aumento forte das despesas em 2023, mesmo nessa situação, o governo continua com uma certa tranquilidade, mandando projetos que aumentam a despesa pública. Ainda que sejam projetos como esse, que podem ser meritórios, você não tem nenhuma compensação sendo feita nas demais despesas, né? Reduzindo as despesas para compensar o aumento proporcionado por esses programas. Tanto a revisão dos números, né, dos gastos primários nesse ano, como a sinalização do próprio governo, tem sido de que a gente não deve ver um grande controle de gastos públicos ao longo de 2024, e ao mesmo tempo o governo continua correndo atrás das receitas. Mas assim como em 2023 essas receitas decepcionaram bastante, a mesma expectativa vale para 2024. Não só o governo ainda tem uma série de medidas para serem aprovadas, mas mesmo aquelas que já foram aprovadas têm tido dificuldade de atingir aquela receita esperada. Não por outro motivo, todas as perspectivas do mercado, dos analistas para o ano que vem, é de que o governo não vai conseguir entregar a meta. E o governo acredita também que tem essa dificuldade grande e não tem se proposto a fazer nenhum tipo de contingenciamento mais relevante, de controle dos gastos mais relevante, para que essa meta seja atingida com mais facilidade no ano que vem. E se a gente, enfim, tem um déficit primário muito amplo em 23, não atinge a meta em 24, e a regra do arcabouço, nova regra fiscal imposta pelo governo, não garante de modo algum que as metas futuras vão ser cumpridas ou que a despesa vai ser controlada, então o mercado olha para a dinâmica de dívida, para as perspectivas fiscais das contas públicas ao longo dos próximos anos
e não vê motivos para acreditar que a gente vai ter uma reversão rápida e uma melhora desse quadro. Por isso, a expectativa de a dívida continuar aumentando e isso acaba batendo nos ativos de risco, na precificação do dólar, na precificação da curva de juros, e aumentando o custo, né, o custo econômico dessa gestão fiscal. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.